Papa João Paulo I, milagre reconhecido. O Papa Francisco, ao receber o cardeal Marcello Semeraro em audiência na manhã desta quarta-feira, dia 13, autorizou a Congregação para as Causas dos Santos a promulgar o decreto que reconhece um milagre atribuído à intercessão de João Paulo I. Trata-se da cura de uma menina de 11 anos em Buenos Aires, no dia 23 de julho de 2011, que sofria de encefalopatia inflamatória aguda grave, que estava em fim de vida. O quadro clínico era muito grave, caracterizado por numerosas crises epiléticas diárias e um estado séptico causado por broncopneumonia. A iniciativa de invocar o Papa Luciani foi tomada pelo pároco da paróquia a qual pertencia o hospital, ao qual ele era muito devoto. Assim, abre-se o caminho para a beatificação do Papa Albino Luciani, e o próximo passo é apenas aguardar a data que será fixada por Francisco. João Paulo I nasceu em 17 de outubro de 1912 em Forno di Canale, na província de Belluno, no norte da Itália, e faleceu no dia 28 de setembro de 1978 no Vaticano. Albino Luciani foi papa por apenas 34 dias, um dos pontificados mais breves da história. Foi ordenado sacerdote em 1935 e em 1958, logo após a eleição de João XXIII, que eu havia conhecido como patriarca de Veneza, foi nomeado bispo de Vittorio Veneto. Filho de uma terra pobre caracterizada pela emigração, mas também muito viva do ponto de vista social, e de uma igreja caracterizada por grandes sacerdotes, Albino Luciani participou de todo o Concílio Ecumênico Vaticano II e aplicou suas diretrizes com entusiasmo. Paulo VI teve a oportunidade de apreciá-lo e nomeou o patriarca de Veneza no final de 1969 e o criou cardeal em março de 1973. Albino Luciani escolheu a palavra humilitas para o seu brasão episcopal. Foi um pastor que viveu sobriamente, firme no que é essencial na fé, aberto do ponto de vista social, próximo aos pobres e aos trabalhadores. Era intransigente quando se tratava do uso inescrupuloso do dinheiro, em detrimento do povo. Um grande comunicador, ele escreveu um livro de sucesso intitulado Illustrissimi, com cartas escritas e idealmente enviadas aos grandes do passado, com julgamentos sobre o presente. Deu particular importância à catequese e à necessidade de clareza para os que transmitem o conteúdo da fé. Após a morte de Paulo VI, foi eleito em 26 de agosto de 1978 em um conclave que durou apenas um dia. O nome duplo já é um programa. Ao unir João e Paulo, ele não só oferece uma homenagem de gratidão aos papas que o quiseram como bispo e cardeal, mas também marca um caminho de continuidade na aplicação do concílio, barrando o caminho tanto para os nostálgicos pela volta ao passado, como para saltos descontrolados para o futuro. As audiências das quartas-feiras durante seu breve pontificado foram encontros de catequese. O Papa falava sem um texto escrito, citava poemas de memória, convidou um menino e um acólito a se aproximarem dele e falou com eles durante a catequese. Em um discurso improvisado, recordou ter passado fome quando criança e repetiu as palavras corajosas de seu predecessor sobre os povos da fome que questionam os povos da opulência. Faleceu repentinamente na noite de 28 de setembro de 1978. O Papa foi encontrado sem vida pela irmã que levava café para seu quarto todas as manhãs. Em apenas algumas semanas de seu pontificado, ele entrou no coração de milhões de pessoas por sua simplicidade, sua humildade, suas palavras em defesa dos pobres e por seu sorriso evangélico. Muitas teorias foram construídas em torno de sua morte súbita e inesperada, com supostas conspirações usadas para vender livros e produzir filmes. Uma pesquisa documentada sobre a morte que encerra definitivamente o caso foi assinada pela vice-postuladora do processo de beatificação, Stefania Falasca, Crônica de uma Morte, Livraria Editrice Vaticana. A fama da santidade de Albino Luciani se espalhou muito rapidamente. Muitas pessoas rezaram e rezam por ele. Muitas pessoas simples e até mesmo um episcopado inteiro, o do Brasil,
pediram a abertura do processo que agora, depois de um ponderado e bem pensado, chegou à sua conclusão. Cardeal Estela, o milagre de João Paulo I, a cura de uma menina argentina. Um milagre que devemos à fé dos que rezaram ao redor do leito desta criança doente, com graves problemas neurológicos, em condições praticamente desesperadas. É assim que o postulador da causa de beatificação de João Paulo I, o cardeal Beniamino Stella, fala do milagre que logo permitirá que o Papa do Sorriso seja venerado como beato. Prefeito emérito da Congregação para o Clero e originário da Diocese de Vittorio Veneto, cardeal Stella teve Albino Luciani como bispo de 1959 a 1969. Cardeal Beniamino Stella, como Vêneto, quais são seus sentimentos sobre esta grande notícia tão ansiosamente aguardada e como o senhor acha que será recebida em sua terra natal? Io ho conosciuto quello che fu il mio vescovo, Monsignor Albino Luciani, partecipai alla sua ordinazione episcopale, fu il mio primo viaggio a Roma nel 58 e foi um vescovo che... Conheci o bispo Dom Albino Luciani e participei da sua ordenação episcopal na minha primeira viagem a Roma em 1958. Ele era um bispo amado pelo povo, amado pelos sacerdotes e permaneceu praticamente o tempo todo no Vêneto, primeiro como bispo em Vittorio Veneto, cerca de 10 anos, e depois quase 9 como patriarca de Veneza. A sua formação familiar, a região de Belluno, de onde ele veio, sempre fez com que fosse muito querido por todos nós e também por causa do seu estilo de vida muito simples, muito humano, muito sóbrio e, acima de tudo, com uma forte identidade cristã e sacerdotal. O senhor pode nos dizer algo sobre o milagre que logo nos permitirá venerar João Paulo I como beato? É um milagre que ocorreu na Argentina, em Buenos Aires, há cerca de 10 anos. Naquela época, uma menina, hoje uma moça de 20 e poucos anos, foi curada em circunstâncias extraordinárias, com problemas neurológicos muito graves, em condições praticamente desesperadas. Ainda hoje, eu vi vídeos dela andando, falando, e pode-se ver uma moça de 20 e poucos anos praticamente normal. Devemos isso à fé dos que rezaram ao redor dessa pessoa quando ela estava doente. É um evento que certamente tem características extraordinárias, porque houve muito trabalho médico, muita pesquisa, mas sobretudo, em uma noite em particular, um longo momento de oração, de intercessão, que é o que em última análise qualifica um evento deste tipo. Depois de 43 anos do retorno do Papa João Paulo I à casa do Pai, que sugestão o senhor daria aos fiéis que gostariam de saber mais sobre sua vida e seu testemunho? De quais escritos que ele nos deixou pode-se começar? Há seus famosos escritos de catequese, porque como sacerdote e bispo ele foi um catequista, um comunicador. Ele não era uma pessoa em busca de audiência, mas com o microfone em mãos nascia seu carisma de bom comunicador, com palavras simples de grande humanidade. Depois ao famoso livro Illustrissimi, dezenas de cartas, vamos chamá-las de fictícias, que ele enviou para grandes figuras da história, autores, poetas, contadores de histórias, romancistas e filósofos. Ele escreveu estas cartas nas quais destacou sua formação literária e histórica. É um livro que foi republicado recentemente e que dá a ideia de como o Papa Luciani era um homem de grande cultura e de grande profundidade literária. E depois eu gostaria de mencionar a Positio, que foi reescrita para a circulação pública, que é a biografia oficial da postulação. Há também um artigo escrito sobre a morte do Papa, também suas homilias, que podem ser ouvidas porque muitas delas foram registradas, e o arquivo em suas homilias e discursos como Papa.